Muito bem. Então, nessa aula, nós vamos perceber então que tudo que a minha geometria tiver de operações dentro da geometria principal, isso vai acrescentar, vai agregar no meu programa principal, né? Independente da quantidade de operação que eu tenho dentro do meu bloco, né? Vamos dizer assim, o meu subprograma ele permanece sempre o mesmo, porque o subprograma define o quê? O contorno externo, a geometria externa da peça. Agora, dentro da peça eu posso ter aqui é, N tipo de funções, né? Eu posso ter aqui um alojamento, eu posso ter aqui furo, rasgo, rebaixo, rosca, enfim, né? Então, todas essas operações, elas vão estar dentro do meu bloco, né? Dentro da minha geometria principal, e a programação dessas operações, ela vai estar sempre dentro do meu programa principal, né? Porque para cada tipo de operação, na maioria das vezes eu preciso de ferramentas diferentes, né? Eu preciso efetuar trocas de ferramenta e eu preciso de parâmetros específicos para cada ferramenta, né? Então, por exemplo, trocou uma fresa, mudou o diâmetro, muda a rotação, muda avanço, né? Enfim, então, independente do quanto de operações a minha peça tenha, a geometria do subprograma vai ser sempre a mesma, né? Eu poderia pegar, por exemplo, essa geometria que a gente usou como exemplo e acrescentar outras operações. Poderia colocar furo aqui, rasgo, rebaixo. Nada disso, né, acarretaria alguma mudança no meu subprograma. Tá? Meu subprograma continuaria do mesmo jeito. O que iria mudar é a estrutura do meu programa principal, porque daí eu precisaria de outras ferramentas. Muito bem. Então, o que nós vamos fazer hoje é justamente isso. Entender como a estrutura do meu programa principal vai mudando, né? À medida que vai surgindo outras operações na minha peça, tá bom? Então eu peguei aqui, ó, uma geometria e nessa geometria nós vamos entender, nós vamos logicamente acrescentar aqui algumas operações que nós não fizemos ainda. Então eu tenho aqui, ó, além de uma geometria externa, né, que é o que nós fizemos, nós temos também aqui algumas operações dentro dessa geometria, né? Especificamente aqui algumas operações de furo. Então hoje nós vamos trabalhar com furação, tá bom? E aí nós vamos ver que existe várias funções para fazer furação, dependendo do tipo de furo que você quer fazer. Tá bom? Então a gente vai começar hoje falando de furação e termina aí na próxima aula. Bom, então peguei aqui o exemplo de uma geometria e eu já fiz, né, já está pronto aqui, ó, o subprograma para essa peça. Então vamos ver nesse sub o que mudou, né, com relação às outras que nós fizemos. Então nessa peça, ó, o que eu tenho aqui de diferente, né? Então por enquanto vamos esquecer o que tem aqui dentro, só vamos pensar no contorno. O que muda é que eu tenho aqui um bloco, né, um bloco que tem 50 por 50, e a geometria que eu quero usinar, ou melhor, a geometria que eu quero preservar, ela está dentro desse bloco. E a minha origem está aqui, né? Canto inferior esquerdo. Então, aqui está meu 0, 0. Significa, então, que a minha origem ela está fora da geometria final. Tá? Então, o que vai mudar? Né? Então, primeiramente, né, eu estou chamando esse exemplo de programa completo 1. Tá? Completo porque a gente está fazendo aí o programa principal, o programa e o subprograma. Poderia ser qualquer outro nome. Mas só para a gente fazer uma referência ao nome do exercício, então eu vou chamar esse subprograma de subprograma completo 1. Né? Ou sub do programa completo 1. Tá? Estou usando ainda, né, os mesmos parâmetros de corte, então eu vou tirar 2 milímetros por passada, com avanço de 500. Tá? Então ativei aqui o G42. Bom, o que mudou dentro do meu cabeçalho, né? Além do nome? Perceba que aqui, nos outros exemplos, ó, aqui por exemplo, ó, olha aqui, como a minha origem está no canto da geometria,
Então, quando eu vou tocar na peça para começar a cortar, eu vou encostar onde? No x0, y0. Nesse caso, como a minha geometria está para dentro do bloco, né? Então eu vou começar a cortar aqui nesse ponto. Então eu não vou encostar, né? Aproximar a ferramenta no 00. Eu vou aproximar ele nesse ponto. Ó. Então quando ele entrar, for aproximar, a hora que ele passar para o zero no y, no x0, y0, aqui ele já entrou no material. Ele já entra aqui arrancando o material e para aqui, tangenciando nesse ponto. Por isso que aqui, ó, eu tenho aqui, ó, 40, a medida da geometria, dentro de um bloco de 50. Então, 50 menos 40, 10, significa que eu tenho 5 de cada lado. Então, aqui, na verdade, em vez de aproximar no x0, y0, eu vou aproximar no x5, y5. Então, a fresa já vai vir aqui, ó, e já vai alinhar aqui. De forma que depois eu já posso sair aqui, ó, diretão, né? Já pegando essa linha aqui, tá? Então, só isso que mudou. E aí, logicamente que eu vou usar aqui o comando mais simples, né? Eu fiz tudo com G1 com Q, porque todos os raios aqui são tangentes e os dois chanfros que eu tenho aqui, ó, tem ângulo de 45. Então, né, nada mais justo do que eu trabalhar com uma função mais simples. Então, ó, encostei no x5, y5 e já saí para o x45, né? Porque ó, 50 menos 5, então aqui, né? Se essa linha fosse uma reta, né? Até tocar aqui, ó, esse ponto seria no x45, porque eu tenho 40 aqui mais os 5 que ficou para trás, né? Então x45 em relação à origem, mas aí eu estou falando assim, ó, a hora que faltar 5 para chegar no 45, quebra com um raio de 5. Então, x de 45, Q5. Daqui eu já emendei, já mandei ele subir para y45 também, está aqui, ó, e fechar, né, quebrando lá com chanfro de 5, ó, Q menos 5. Lembra que no G1 com Q, né, positivo arredondo, negativo chanfro. Então ele vai quebrar com chanfro de 5, já mandei ele voltar aqui, ó, para x de 5, então ele vai vir aqui, né? Lembrando que essa linha está 5 para dentro da origem, então aqui é 5, então estou mandando ele voltar para x5 e terminar com raio de 5, está aqui, ó, aqui é 5. Opa, Q3, né? Tirar um ponto aqui, que tem um ponto sobrado. Então, eu estou mandando ele voltar para x5 e quebrar com raio de 3, ó. Raio de 3, então, Q3. Positivo porque eu quero arredondar. E aí, fecha no y5. Então, ele vai descer aqui, ó, y5 para aqui, né, que seria o final dessa linha, se não fosse o chanfro. Y5 e quebra com Q de menos 5. Então, ele vai chanfrar. Bom, daí aqui no finalzinho tem um detalhe, né? Então, perceba que se eu chegar aqui no xy5, Q menos 5, né, ele vai fazer esse chanfro. Se eu mandar ele voltar, né, fazer o recuo para x menos 15, y menos 15, ele não vai conseguir fechar essa aresta, né, porque a hora que a fresa, como ele está com o G42 ativo, a hora que a fresa tangenciar com esse ponto, ele para, e aí ele volta, vai ficar aqui uma pontinha sem remover. Então, para fechar totalmente esse chanfro, né, o que eu faço? Ó? Eu fiz aqui uma relação trigonométrica, né? Então, se eu tenho 5 aqui, eu tenho 5 aqui. Então, se eu pegar desse ponto, jogar 5 para cá e 5 para cá, quer dizer que se, ao invés de eu parar aqui, ó, né, no x 5 mais 5 são 10, né? Então, eu estou mandando ele vir mais 5 aqui no x15, né? Então, eu estou somando 5 mais 5, 10, mais 5, 15. Então, eu estou mandando ele vir aqui, ó, direto, x15, y0. Ó, x15, y0. Para garantir que ele vai quebrar aqui com 5 e depois ele vem na mesma direção mais 5 para cá, né? Para limpar totalmente aqui e fechar a geometria. Aí sim, né?
Aqui na linha de baixo eu desligo o G42 e recua, né? Então vem, volta lá para menos 15, termina o programa. Bom, subprograma é isso, né? É simples, né? A gente já fez vários. A única diferença aqui é que eu tenho uma geometria dentro do bloco, né? Fora isso, não mudou nada. Daí, para essa geometria, para esse subprograma, eu tenho aqui o meu programa principal, tá? Então, fiz o subprograma no P31 e agora eu estou fazendo aqui o programa principal, né? Supondo aqui um endereço igual ao que a gente fez ano passado, no mesmo P30. Aí, de novo, novamente aqui, esse então vai ser o meu programa completo 1, né? Esse é o subprograma completo 1, esse é o programa completo 1. Né? Aquele programa ele está subordinado a esse, porque esse é o principal. Montei a estrutura do programa, então cabeçalho, padrão, estou repetindo os mesmos parâmetros, né? Supondo aqui que a T01 seja uma fresa de topo, sei lá, de 10, né? Por enquanto, não estamos pensando em um diâmetro específico. E estou ligando ela com 2000 RPM. Beleza. Aí, de novo, né? Mesma coisa. Lá em cima, tirei a fresa fora da peça, 15 milímetros em X, 15 milímetros em Y. Desci em Z, parei 5 milímetros acima. Ativa o G1, né? E aí com F de 500 eu vou nivelar com a peça, né? Desce a Z0. Daí eu vou chamar o meu subprograma, que é o P31, que é esse aqui, né? Que eu acabei de programar. E vou mandar ele repetir quantas vezes? Ó. Perceba que eu tenho um bloco de 15 milímetros, mas o perfil que eu quero usinar, ele tem uma profundidade de 6 milímetros. Tá? Então, se eu quero que esse perfil fique com 6, e se eu estou tirando 2 milímetros por passe, quantas vezes eu vou ter que repetir o meu subprograma? 3 vezes. Então, aqui o meu L vai ser igual a 3. Então, eu estou chamando o P31 e estou mandando ele executar 3 vezes. E quando ele repetir a terceira vez, né, a fresa já vai estar 6 milímetros, né, de profundidade aqui e o perfil, então, vai estar fechado com 6 de profundidade. Né? Terminou, então, aqui no programa principal, né, como aqui no sub eu já termino tirando a fresa da peça, já saindo para x-15, y-15, então aqui eu volto para o ponto de troca, G0, Z-110, M5, termino o programa, tá? Então, essa estrutura vai se repetir, né, sempre que eu quiser usinar só um contorno, tá? O que vai mudar dentro dessa estrutura é o número de repetição, porque aí vai depender da relação entre a profundidade de corte que eu programei aqui, ó, né, o valor do meu Z, e a profundidade do perfil. Né? Então, essa relação ela tem que ser satisfeita. Tá? Qual a relação? L vezes esse Zzinho tem que ser igual à profundidade do perfil. Né? Muito bem. Aí, só que agora, né, nessa peça, eu tenho outras operações aqui dentro. Né? Não é só o contorno, eu tenho aqui alguns furos. Né? Hoje, o que nós vamos fazer? Né? Nós vamos fazer esses 3 furos. Tá? Então, perceba que existe aqui uma diferença entre esses 3 furos, essa sequência, né, de 3 furos, e essa sequência de 10 furos. Tá? Além do diâmetro, lógico, né? Aqui eu tenho diâmetro de 5, aqui eu tenho diâmetro de 3. Tá? Bom, a princípio já dá para entender que eu preciso de 2 ferramentas, né? 2 brocas diferentes. Então, eu preciso fazer uma broca de 5, depois trocar e fazer esse furo de 3. Ou, né, não necessariamente nessa ordem. Tá? Agora, a outra diferença é que a posição desses furos, eles são posições aleatórias. Né? Não existe uma relação entre a localização desses furos. Já em relação a esses, existe.
né? Todos eles estão localizados de forma equidistante, né? Com o mesmo espaçamento em x, com o mesmo espaçamento em y. Ou seja, é como se eu tivesse aqui uma matriz, né? Então, quando eu tenho furos posicionados de forma aleatória, eu vou escolher um ciclo de furação e vou localizar individualmente, tá? Não tem outro jeito. Quando eu tenho uma relação entre o posicionamento dos furos, aí eu vou escolher um ciclo e, em vez de fazer o posicionamento individual de cada furo, eu uso uma rotina, tá? Mais ou menos, né, como acontece quando você faz um desenho no software de CAD, tá? Quando você tem alguns furos em posições aleatórias, você vai localizando um a um. Quando você tem uma relação de posicionamento, você usa o comando array polar, um array retangular, né? Aqui são funções muito parecidas, tá bom? Mas hoje nós vamos primeiro falar dos ciclos, tá? E aí na aula que vem a gente faz essas rotinas, essa e outras rotinas, tá? Então, por enquanto, ó, esquece que existe esses furos de 3, né? Vamos imaginar que nessa peça eu tenha somente esses 3 furos, tá? Bom, primeira coisa que eu preciso entender é que para fazer furo existe 3 possibilidades, tá? E eu coloquei aqui, tá? Então existe a primeira possibilidade, o ciclo de furação simples. Então o que é um ciclo de furação simples? Ciclo de furação simples é quando você tem um furo cuja relação de diâmetro-profundidade é pequena. Ou seja, eu posiciono e eu consigo entrar com a broca fazendo um furo numa única etapa. Ele entra furando com o avanço programado, ele só vai parar na hora que ele atingir a profundidade. Pode ser um furo cego ou pode ser um furo passante, não tem problema. Tá? Bom, como que eu faço então para fazer uma programação assim, né? Simples. Então, aqui tem um exemplo de programação de furo, né? Lembrando, logicamente, que aqui é só um fragmento da parte da furação, né? Logicamente que essa parte ela vai estar dentro do programa, né? Do programa principal, que é o que a gente vai fazer daqui a pouco. Mas aqui é só para a gente entender como que monta a estrutura da furação. Bom, então eu estou lá em cima, né? Troquei lá a ferramenta, peguei a broca. No ciclo de furação, o que define o diâmetro do furo é a broca que eu vou escolher, né? Então, na programação, eu não programo diâmetro de furo, né? Eu vou definir isso quando eu escolher a broca. Então, por exemplo, aqui, né, nesse exemplo, se trata de um furo de, sei lá, acho que não tem nem essa medida aqui. Bom, pela proporção, né, se eu tenho aqui 25, deve ser aqui uma broca de 10, vai. Vamos supor que seja uma broca de 10. Então, assim, esse diâmetro eu defino quando eu escolhi a broca. Beleza, então o que eu faço? Trocou a broca, aí aqui ó, eu vou descer com a broca, né? Em G0, né? Lógico, para ganhar tempo, ela desce e aproxima. Aqui ele está parando 30 milímetros acima da peça, né? Não precisa nem ser tudo isso, né? Eu poderia parar aqui em G0 a Z5, né? Acima da peça. É uma distância de segurança só para não correr o risco de bater na superfície da peça. Muito bem, daí eu vou ativar o comando, o ciclo, né? Ciclo de furação simples de 81. Programo um recuo, né? Um R, e esse R de 2 aqui ó, é um valor bastante usado, então não tenho por que eu ficar mudando, né? Eu posso usar isso aqui como padrão. O que é esse R? Né? Toda vez que ele terminar de executar um furo, ele sempre vai sair para fora do furo 2 milímetros acima, para deslocar para o próximo. Né? Então é uma distância de segurança, né? Para nesse deslocamento, como ele vai deslocar de um furo para o outro em G0, ele tem que fazer isso acima fora do furo. Né? Então esse valor ele só vai mudar se por um acaso, né, entre um furo, né, e o outro você tiver algum obstáculo. Então daí, para que a broca salte esse obstáculo, então aí esse R
ele tem que ser mais alto do que o obstáculo, né? Se você tem uma superfície plana, se você não tem nenhum obstáculo nesse caminho, você pode trabalhar com um recuo de 2 sempre, ok? Bom, então programei um recuo de 2, a profundidade sempre absoluto e sempre negativo, né? Porque está da origem para baixo. Então, um furo de 25, Z menos 25, está aqui. E um avanço. Lembrando que avanço de furação é sempre mais baixo, né, do que avanço de fresamento. Percebam que lá a gente está, embora seja um valor, uma suposição de 500, né, mas para efeito de comparação, né, aqui eu estou usando 150, 150, 200, né, para furação são avanços, né, muito próximos disso. Beleza, então, ó, escolhi o ciclo e programei ele. Um recuo de 2, profundidade de 25, avanço de 150. Ponto. Né? Daqui para frente, o que eu vou fazer? Só vou localizar os furos. Então, aqui, ó, aí a localização eu vou fazer em G0. Então, é G0, x20, y30, tá lá. Ele vai ali e vai fazer um furo com 25 de profundidade, sai 2 acima. Saiu desse, x50, y15, já localizei esse. Ele vai ali e vai fazer um outro furo com 25, com profundidade de 25, com recuo de 2. E assim sucessivamente. Você pode ter 10, 20, 50 furos, não importa. Você vai ter que, aqui embaixo, só dando coordenada. Em cada coordenada que eu colocar aqui, ele vai lá e vai fazer um furo com essas características que eu programei aqui. Tá bom? Quando ele terminar de fazer todos os furos programados aqui, eu não posso esquecer de desligar, né? Cancelar o G81, porque enquanto o G81 estiver ativo, qualquer coordenada que eu colocar aqui, ele vai lá e vai fazer um furo com 25, porque ele acha que você ainda está furando. Então, terminou de furar, né? Deu a coordenada do último furo, não esqueça de vir aqui e desligar com o G80, porque senão, mesmo que você não queira furar mais, né? A próxima informação, coordenada que eu colocar aqui, ele vai lá e vai tentar furar também. Tá? Então é isso. Essa é a furação simples porque, né, é o único recurso que eu tenho aqui é a profundidade. Tá? Então é um tipo de furação que eu uso para aplicações onde o acabamento, né, não é tão rigoroso e a relação diâmetro e profundidade também não é grande. Tá? Bom, qual que é a outra função que eu tenho? O G82. O que é o G82? Tem o mesmo comportamento, né? Olha lá, de novo, aproxima, né? Z30, poderia ser um Z5 aqui, né? Mais perto. Aí eu ativo o G82. Qual que é a diferença do G82? É que dentro da estrutura do G82, eu vou programar o recuo do mesmo jeito, profundidade do mesmo jeito, o avanço do mesmo jeito, só que aqui acrescenta uma função D. O que é a função D? Isso aqui é um tempo de permanência e é programado em segundos, né? E como ele tem formato de 2 dígitos, eu posso programar de 1 a 99. O valor que eu colocar aqui, ele vai entender que é segundos. Significa o quê? Quando eu vou fazer um furo, e esse furo exige, né, um grau de acabamento um pouco mais exigente, né? Por exemplo, né, às vezes eu vou fazer um furo rebaixado, e às vezes, quando você faz um furo rebaixado usando o G81, dentro do G81, quando ele atingiu a profundidade programada aqui, ó, a hora que atingiu, ele já faz uma inversão instantânea e parte para o R2 em G0. Então, o fundo do furo, ele não fica, né, com uma geometria bem acabada. Tá? Então, se eu tenho um furo onde tem um rebaixo, né, aqui, por exemplo, vai assentar um pino, ou mesmo um parafuso, né, ou um tipo de montagem, né? Então é interessante que a hora que a broca, ou um escariador, uma broca escalonada, ou um alargador, né? É importante que a hora que a ferramenta chegar no fundo do furo, que ele fique um tempinho parado ali, né? Para completar lá as últimas rotações e garantir que o fundo do furo fique bem acabado. Tá? Então, a função que permite, né, essa parada no fundo do furo é a função D, que é chamada de tempo de permanência. Então, aqui, eu estou mandando ele fazer um furo com 25, porém, a hora que ele chegar na profundidade de 25, ele vai ficar 5 segundos parado ali,
girando, para daí sair e voltar para o plano R. E aí depois é só continuar dando as coordenadas do mesmo jeito, né? Então, x20, y30, x50, y30, ele vai fazer um furo aqui, né? Chama a atenção que aqui, né? Na verdade, ele está rebaixando um furo, né? Então, já tem um furo guia, né? Um furo menor aqui, e aí ele está entrando com a broca maior para fazer esse rebaixo. Então, no rebaixo é que eu estou aplicando o tempo de permanência. Então, quando você for escolher o ciclo, né, você precisa pensar na aplicação do furo. Para que serve um furo, esse furo? Vai ser um furo que vai passar macho depois, né? É um furo passante, que tem lá uma certa folga, né? Não tem tanto rigor no acabamento. Eu vou usar G81. Né? Agora, se é um furo que exige um pouco mais de acabamento, talvez o G82 seja mais interessante. E por último, né, o terceiro comando, né, é o ciclo de furação com descarga de cavaco. Ele se aplica quando você tem uma relação de alta profundidade maior. Né? Então, a gente sabe que quando o furo é muito profundo, principalmente quando você trabalha com broca helicoidal, existe uma dificuldade muito grande, né, de fazer com que o cavaco saia pelo canal da broca. Né? De forma que se você entrar numa profundidade dessa, né, imagina aqui, um furo de diâmetro de 5, por exemplo, aqui, né, com uma profundidade de 60, né, vai chegar uma hora aqui que o cavaco vai ter dificuldade para sair pelo canal da broca, ele vai entupir o canal da broca e a broca vai travar dentro do furo e com certeza vai ter a quebra. E além de perder a ferramenta, em alguns casos você perde até a peça, né? Porque é difícil você tirar um pedaço de broca, né? Quando quebra dentro da peça. Então, toda vez que você tiver aí uma relação diâmetro, profundidade grande, né? Geralmente essa relação é a partir de 3 vezes D, né? Por exemplo, você tem uma broca de 5, né? Passou de 15, já é crítico. Então, já é recomendado que você faça aí a descarga de cavaco. O que é descarga de cavaco? Eu quero entrar com a broca até uma determinada profundidade e sai fora, né, para descarregar o cavaco, entra, fura mais um pouco, sai de novo, entra, fura mais um pouco, sai de novo, até completar a profundidade total. Então, quem permite, né, esse tipo de furação é o G83, que é o ciclo de furação com descarga de cavaco. O que muda dentro da estrutura? Né? Só a função I. Tá? Então, mesma coisa, G0 aproxima, aqui já está chegando mais perto, 25, né? Mas ainda está longe, poderia ser um Z10, Z5. Então, ele desceu, parou um pouco acima, aqui, ativou o G83. Né? Programou aqui a profundidade, Z-58. Vocês perceberam que aqui mudou a ordem, tá? Mas o padrão, né? Você pode usar o mesmo aqui. Então, G83, R de 2, Z-58, e daí vai vir aqui a função I. Então, no caso aqui, ó, tá programada aqui uma descarga a cada 15 milímetros. Então, ele vai entrar 15, né, vai furar até o 15, volta para R2, para descarregar o cavaco. Aí ele entra mais 15, né, vai até 30, volta para R2. Entra mais 15, vai até 45, volta para R2. Entra mais 15, volta para R2. Perceba que, por isso que a gente chama de ciclo, né? O ciclo ele já é inteligente, né? Para você diminuir tempo passivo, o que ele vai fazer? Ele vai entrar em G1, sai em G0. Né? Entra em G1, sai em G0. Entra em G1, sai em G0. Tá? E eu não preciso programar isso porque ele já está pré-programado dentro do ciclo. E aí, depois então que eu programei, eu só vou dar a coordenada dos furos. Tá? Então, aqui x30, y15, x30, y30. E aí, quantos furos você tiver, só é você dando a coordenada. E não esquecer de, a hora que terminar de programar todos os furos, desligar com o G80. Né? Então, o G80 ele desliga qualquer um dos três, 81, 82, 83. Uma outra coisa que aqui também aparece, ó, é que dentro do G83 eu posso usar, né? Eu tenho a descarga de cavaco, mas além da descarga de cavaco, eu também posso programar um tempo de permanência.
Então, eu posso usar a função I e a função D, né? Às vezes eu tenho um furo com uma profundidade maior, né? Uma relação de diâmetro-profundidade grande, e que também tem uma exigência de acabamento mais rigorosa. Então, eu preciso dos dois recursos, né? Fazer a descarga e dar aquela paradinha no final. Então, o G83 ele aceita tanto a programação da descarga como a programação do tempo de permanência. O G82 só aceita tempo de permanência. Se eu tentar colocar um I aqui, ele não aceita. E o G81 não aceita nada, só profundidade e ponto. Tá bom? Então, esses são os 3 ciclos, né, usados para fazer furação. Voltando então lá para o nosso exemplo, eu tenho aqui 3 furos de diâmetro de 5 com uma profundidade aqui de 8. Né? Então, aqui, pela relação que eu tenho, né, diâmetro e profundidade, 5 para 8, é menos de 2 vezes. Então, aqui eu posso fazer esses furos aqui usando o G81, furação simples. Né? E também é um furo aqui, não é rebaixo, não é nada, não tem assim nenhuma especificação de acabamento mais rigorosa. Então, nós vamos fazer esses 3 furos aqui usando G81. Então, vamos lá. Voltando aqui para a estrutura do meu programa, significa que quando eu terminei de executar o subprograma, né, 3 vezes, para terminar esse perfil aqui e deixar ele com uma profundidade de 6, eu não vou mais trocar a ferramenta. Né? Eu vou voltar para o ponto de troca, né? G0, Z110, M5, mas eu vou até programar de novo aqui, porque eu vou deixar esse fim de programa para aproveitar lá no final, né? Então, eu vou criar aqui vou voltar uma outra troca, né? Então, N65, G0, Z menos 110, ó, M5, fecha. Então, voltei para o ponto de troca da mesma maneira que eu estava fazendo. A diferença é que agora, né, como eu tenho outra operação, eu não vou terminar o programa como eu estava fazendo. Eu vou trocar a ferramenta. É como se eu tivesse voltado aqui, ó. Como se eu tivesse voltado aqui. Então, aqui, em vez de colocar o M02 como eu estava fazendo, eu vou trocar a ferramenta. Então, eu vou chamar agora uma T02, né? Supondo que essa T01 seja uma fresa, né? E que a T02 seja uma broca, né? Aliás, se você quiser, dentro do programa, identificar cada ferramenta, você pode fazer isso. Por exemplo, aqui, ó, T01. Se eu quiser colocar no programa assim, ó, que essa aqui é uma fresa topo de 10. Eu posso colocar isso. Né? A única orientação é que antes dessa informação você coloca um ponto e vírgula. Né? Porque isso aqui é só a identificação, não faz parte do programa. Mas eu posso colocar aqui. Né? Porque quando você bater o olho no programa, você sabe que medida de broca, que tipo de ferramenta você está usando. Né? Do que se trata essa T01. Estou falando, isso aqui é uma frase de 10. Frase de topo de 10. E aqui, ó, a minha T02, vamos liberar a troca M6. Eu posso também falar que isso daqui é uma broca de 5. Uma broca de 5. Né? Só não posso esquecer de colocar aqui o ponto e vírgula antes. Beleza, então troquei a ferramenta. N75. Ativa o corretor. Então, se eu estou usando a ferramenta 2, agora o corretor vai ser a O2. É assim. Bom, se para uma fresa de 10 eu usei 2.000 RPM, logicamente que para uma broca de 5, a minha rotação tem que ser maior, né? Então, aqui, proporcionalmente, né? Vamos botar aqui 4.000 RPM. Essa de 4.000, M3. Então,
troquei a ferramenta, eu vou colocar isso aqui em negrito, por quê? O que eu fiz nessas 3 linhas? Eu fiz uma troca, né? Guardei a T01, guardei a fresa e peguei uma broca. Liguei de novo, uma rotação coerente, né, com a ferramenta que eu estou usando. E aí agora eu vou fazer a operação. Qual a operação? A furação. Então o que eu vou fazer aqui? G0, vou aproximar. Vou descer Z5, Z10, né? Depende da confiança que você tem, né? Z5, estou parando 5 milímetros acima da peça. N85, aí eu vou ativar o ciclo de furação, né? A gente já viu que, pela característica do furo, eu consigo fazer com furação simples. Então, eu vou ativar aqui, ó, G81, R de 2, né? Vamos fazer um recuo de 2. Z menos, olha a profundidade do furo, é 8. Então, Z menos 8, ponto, com F 150. Vou manter aqui o mesmo avanço. Então, eu já programei aqui quais as características do furo que eu quero, né? Eu quero furar com 8 de profundidade, com avanço 150, e toda vez que terminar de fazer um furo, faça um recuo de 2 milímetros acima do plano inicial. N90. Aí, né, uma vez que você programou a característica do furo, agora eu só vou localizar, né? Então, G0. Aí, a sequência, né, da localização dos furos, não existe aí uma regra, né? Você que vai, logicamente, procurando sempre fazer o caminho mais curto, né? Lembra que quanto menor o deslocamento em vazio da ferramenta, melhor, né? Então, vou fazer primeiro esse, depois esse, depois esse, tá? Nessa ordem. Então, aqui, G0, X de 12 ponto, Y 36 ponto, fecha. N95. Como o G0 é modal, né? Então não precisa ficar repetindo o G0, né? É só dar coordenada. X 23, né? Então esse segundo furo X é 23 e o Y é 40. Então X 23 ponto, Y 40 ponto, fecha. N100, X. Vamos para o terceiro furo, X35. O Y é comum, né? O Y desse furo é o mesmo desse. Se quiser repetir, repete, Y40. Se não quiser, não precisa, né? Se não programar, ele vai assumir o último comando, o último valor em Y. E no X105, né, feito todos os furos, ó, ele vai fazer esse, vai fazer esse, vai fazer esse, acabou. Então, o que eu vou fazer aqui? Vou desligar o G81 com o G80. Pronto. Né? Então, ele vai fazer os 3 furos, né? Fura esse com 8 profundidades, sai 2 acima. Aí vem para cá, X23Y40, fura esse, sai 2 acima. Vai para o X35, faz esse, sai 2 acima. Desligou, né? Aí eu já mando para o ponto de troca. Né? Lembrando que aqui eu estou no meu no E110. G0, Z110, AM5, voltou lá para o ponto de troca e terminou o programa. Está pronto o programa. Então, essa lógica, né, ela se repete, né, em qualquer tipo de programa. Né? Por exemplo, na próxima aula, eu vou mostrar para vocês
as rotinas, né? Então, nós vamos fazer essa sequência de furo, né? Poderia ter outras, né? Aí, aqui, o que a gente vai fazer? De novo, em vez de terminar o programa, eu vou fazer uma outra troca, vou chamar o T03, vou fazer outra rotina, volta para o ponto de troca. Se tiver alguma outra operação, repete tudo de novo. E aí vocês vão perceber que daqui para frente, são blocos, né, que vão se repetir tantas vezes for necessário, né? Quanto mais operações eu tenho na peça, mais troca de ferramenta eu tenho, mais extenso vai ficar o programa, né? Perceba que agora, com 3 furinhos, já aumentou um bom tamanho aqui no meu programa, né? Então, o que eu queria mostrar para vocês hoje é esses 3 ciclos, né? G81 para furação simples, G82 para furação onde eu preciso de um grau de acabamento um pouco mais rigoroso, e o G83 para quando eu tenho uma relação de âmbito-profundidade grande e eu preciso fazer lá aquela descarga de cavalo, tá? Essas 3 rotinas, né, que vai ser escolhida em função da característica do furo, ela pode ser usada isoladamente, como a gente usou aqui, né, em furos que porventura estejam localizados na peça de forma aleatória, e elas, os mesmos ciclos, né, pode ser usado dentro de rotinas, né, como quando os furos, né, estão em quantidade maior e em posições relacionadas, né, ou equidistantes, formando uma matriz, seja uma matriz retangular, ou seja, uma matriz polar, tá bom? Então, a aplicação da furação aí, a aplicação das rotinas, né, a gente vai ver na próxima aula. Então, na aula que vem, eu vou falar das rotinas de furação, e aí sim nós vamos juntar isso dentro de um programa, e a gente fecha, então, o conteúdo aí do módulo fresamento, tá? Existe, logicamente, várias outras operações, mas aí dentro do tempo que a gente tem, a gente não consegue ir muito à frente, tá bom?